Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa aula que eu estou mostrando para vocês agora, do período de 12/4 a 16/4, a gente já conversou sobre ela na quarta passada, então era para vocês já terem feito ela, tá bom? Então só vou dar uma comentadinha, mas nós vamos para a segunda aula, tá? Lembrando que como a nossa apostila está muito atrasada, a gente vai adiantar, essa semana a gente vai fazer uma aulinha a mais também, tá bom? Então, era para ter sido feita essa aula aqui, ó. Então, vamos relembrar as principais unidades de medida que usamos no nosso dia a dia, certo? Lembra-se que nós trabalhamos sobre unidade de medida de comprimento, massa e capacidade. Então, quando eu falo de medida de comprimento, eu estou falando de quilômetro, né? Metros, centímetros e milímetros, tá bom? Então, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 metro, 100 centímetros e 1 centímetro, 10 milímetros. Quando eu estou falando de massa, as principais unidades de medida que a gente mais usa são o quilo, o grama e o miligrama e a tonelada. A Pro não colocou aqui, mas a tonelada também é uma das unidades de medida muito utilizada hoje no dia a dia, tá? Principalmente para transporte de grãos, para pesagem de animais de grande porte e assim por diante, tá? Então, 1 quilo, ó, 1 tonelada, 1000 quilos, 1 quilo, 1000 gramas, tá? E 1 quilo, 1 quilo, 1000 gramas, ok? E aí, a milésima parte do quilo seria o miligramas. Na medida de capacidade, eu tenho 1 litro, que corresponde a 1000 mililitros. Percebam que a massa, o quilômetro, a massa e a capacidade, eles têm o 1000 como unidade de medida. No entanto, no caso do metro, do comprimento, o metro que é a unidade principal. E o metro vale 100, tá? Não é o quilômetro que é a unidade principal. Na medida de massa, a unidade principal não é o quilo, é o grama, tá? E na medida de capacidade é diferente, é o litro, a unidade principal, tá joia? Então aí, baseado nessa tabelinha, vocês vão resolver os probleminhas aqui, ó, tá? Percebam, ó, que no primeiro problema a professora já explicou, ó. Maria compra todos os dias, ó, 1,5 litros de leite, ou seja, ó, como que eu leio esse número? Eu leio 1.500 mililitros, não se esqueçam. Lembra que a Pro trabalhou na aula passada a conversão de litro em ml, que a gente só aumenta os zerinhos? Tá? Então tá bem explicadinho ali, prestem bastante atenção quando tiver vírgula e quando tiver zero, tá bom? Então vocês vão resolver esses probleminhas aqui baseado nas aulas anteriores, tá bom? E eles vão envolver as 3 unidades de medida que a gente já estudou, tá certo? Tá? Na aula 2, pessoal, a gente vai entrar em medidas de tempo, tá? Então, da mesma forma que o metro, centímetro, milímetro que a gente já estudou até agora, o tempo também é uma unidade de medida, tá? E os instrumentos que a gente usa para medir o tempo são o calendário e o relógio, certo? Pode ver que dentro do relógio, do celular da gente, hoje ele tem tanto a hora, como ele tem o cronômetro dos minutos, dos segundos, né? Então, esse é um instrumento muito importante de medida de tempo, tá certo? E além do relógio, nós temos o calendário, tá? Então, as principais medidas de tempo que a gente mais usa, né, no nosso dia a dia são o milênio, que corresponde a 1000 anos, um século, que são 100 anos, uma década, que são 10 anos, um ano, 365 ou 366 dias, um mês comercial, 30 dias, um bimestre, ó, a palavra bi lembra 2, são 2 meses, um trimestre, 3 meses, uma quinzena, 15 dias, uma semana, 7 dias, um dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. Então, percebam que tem bastante diferença entre uma unidade e outra, tá? E no caso do 5º ano, tem que memorizar já, tá bom? Porque pode cair probleminhas envolvendo quinzena, envolvendo hora, envolvendo minuto e assim por diante, tá? Então, um dos instrumentos para medir tempo que a gente já falou é o relógio, tá? Então, muitas crianças apresentam bastante dificuldade na leitura de horário, de horas, principalmente no relógio de ponteiro, porque a maioria dos relógios hoje em dia são digitais. Digitais, o que quer dizer isso? Aquele relógio que já aparece a hora correta, tá? E o relógio de ponteiro não é assim, ele é um pouquinho diferente, né? Então, é muito importante prestar atenção na função de cada ponteiro, tá?
Então, deixa eu só pôr no cantinho aqui, só um minutinho. Aí, isso. Ó, no caso do relógio, o ponteiro menor vai indicar horas e o maior vai indicar minutos. Veja um relógio aqui ao lado, ó. Nós temos o ponteiro menor, que está apontado para o 9, e nós temos o ponteiro maior, que está apontado para o 2. Então, sempre que eu for ver horas, eu vou ver do 0 ao 12, tá? Então, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois começa de novo, 13, 14, 15, 16, 17, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque quando eu falo de horas, eu vou ter do 1 até o 24 horas. Em compensação, quando eu for falar do minuto, eu vou ter do 1 até os 60 minutos, né? Que é o marco zero. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Então, ó, olhando esse relógio aqui, o ponteirinho está no 9, então eu sei que são 9 horas. Tá vendo? É um pouquinho mais de 9 horas. Pode ver que o ponteirinho começou a sair um pouquinho do 9, por quê? Porque o grande já começou a andar, ó. Quando ele tá no 12 certinho, ele tá certinho em 9 horas. Agora, como ele já andou até o número 2, o ponteirão, então o 9 também já saiu um pouquinho, ó. Percebam que ele também já deu uma andadinha, tá? Esse 2 tá indicado pelo ponteirão. Observem que o ponteirão ele vai marcar os minutinhos. Então, ó, cada intervalo entre o 12 e o 1, entre o 1 e o 2, nós vamos ter um intervalo de 5 minutos. É só contar dentro do relógio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quando chega no 1, eu tenho 5 minutos. Quando chega no 2, eu tenho 10 minutos. Por isso que o relógio a gente tem que saber muito bem a tabuada do 5, né? Então, aqui eu tenho 9 horas e 10 minutos, tá? Não é 9 horas e 2 minutos. Porque se fosse 2, esse ponteirão estaria aqui no segundo risquinho piquitiquinho ali, tá joia? Então, você vai analisar esse relógio e vai marcar aqui a função de cada ponteiro e que horas são, tá bom? A professora já falou, tá? Então, para medir o tempo, pessoal, é muito importante a gente prestar atenção que a base do relógio é 60. Nós não estudamos que o nosso sistema de numeração, a base é 10. Então, diferente da base 10, o nosso relógio ele tem 60 minutos. Então, a base dele é 60, tá? Aí, como que é analisado? Ó, para medir o tempo no relógio, usamos a base 60, pois é o menor número divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Então, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, tá? Cada tracinho corresponde a 5 minutos, aquele tracinho quadradinho, multiplicando por 12, que aparece no relógio, temos 60 minutos, ou seja, 1 hora. Em um dia todo, o ponteiro das horas dá 2 voltas completas no relógio. Por isso que até meio-dia eu falo 12 horas, depois eu começo a falar 13, 14, 15, né? Certo? Aqui desconfigurou um pedacinho, mas no de vocês tá certinho, ó. Aí, vocês vão olhar essa figura aqui, ó, tá? Essa figurinha dos reloginhos, e baseado no texto anterior, você vai marcar que horas são no relógio, tá? Vocês vão colocar os ponteirinhos ali, o menor e o maior. Preste bastante atenção, tá? Que isso depois vai cair na verificação da aprendizagem, tá joia? Na sequência, ó, tem as atividades realizadas por Cláudia, ó. Cláudia tem várias atividades programadas às terças-feiras. Escreva o horário de início de cada atividade, ó. Então, olha só os relógios da Cláudia. Estão vendo? Então, a entrada na escola, a saída da escola, o horário de início da aula de violão, fim da aula de violão e assim por diante, tá? Então, vocês vão marcar embaixo do reloginho o horário que tá marcando ali. Na verificação da aprendizagem, ainda baseado nos relógios da Cláudia, ó, vocês vão ver quanto tempo ela fica na escola às terças-feiras, qual a duração da aula de violão. Lembrando, gente, que na hora não dá para ficar fazendo continha, armando continha. Vocês têm que olhar, usar a lógica e contar o movimento do ponteiro. Se você armar continha, dá errado a hora. O intervalo de tempo dá errado, tá? Em nossa escola, o recreio inicia-se às 10 horas e dura 15 minutos. Que hora termina o recreio? Né? Só usar a lógica ali, tá bom? Aí, na aula 3, pessoal, além do relógio, um outro instrumento utilizado para medir o tempo é o calendário, tá bom? Então, só que a diferença é que o relógio marca horas e minutos e o calendário marca dia, mês e ano, tá? Então, você vai voltar aquela tabela lá em cima, ó, essa tabelinha aqui, quer ver, ó?
Ó, essa tabelinha amarela aqui, tá? E vão completar, vão responder todas as perguntinhas aqui, ó. Então, ó, um ano tem quantos dias? Um mês comercial, uma quinzena. Gente, isso é muito importante saber. As crianças de quinto ano já tem que estar memorizado esse tipo de dado, tá bom? Na sequência, ó, você vai observar esse calendário aqui, tá? Do mês de maio, para responder as perguntinhas das crianças aqui, ó. Maria Estela, Murilo e André aniversariam no mês de maio. Maristela nasceu no dia 15. Murilo nasceu 5 dias depois de Maristela. E André nasceu no último dia do mês. Pinte no calendário anterior a data de aniversário de cada criança, tá? Então, primeiro você vai pintar o aniversário de cada criança. Depois você vai responder, ó, em que dia da semana nasceu o Murilo, tá? Quem faz aniversário primeiro? Essa pessoa é mais velha ou é mais nova que as demais? Por quê? Gente, ó, se uma pessoa nasceu primeiro que você, ela é mais nova ou ela é mais velha que você, né? Então, prestem muita atenção que tem pegadinha aí, tá? Daí, ainda baseado no calendário, vocês vão fazer a verificação da aprendizagem, tá? Não se esqueçam de prestar bastante atenção nas perguntas e grifar a perguntinha do problema, grifar os dados principais, ok? E no probleminha 3, ó, vocês vão transformar o tempo que o cachorrinho demora para nascer, né, a gestação do cachorrinho, em semanas. Eu coloquei o tempo em dia, daí você vai ter que transformar em semanas, tá? Dá para fazer um esqueminha aí e marcar, tá joia? Na aula 4, pessoal, é a mesma coisa, ó, vai envolver semana, mês, tá? Dia, certo? E hora. Agora eu envolvi as duas coisas, tanto hora quanto calendário, tá bom? Então vocês vão prestar bastante atenção, o intervalo de tempo aqui, não armar conta quando se falar de hora, usar lógica ou desenhar o ponteiro do relógio, que fica mais fácil de entender o intervalo de tempo, tá bom? Então, vocês vão responder essas questões também e na verificação da aprendizagem a mesma coisa, tá joia? Então, não esquecendo que na segunda-feira vocês têm que fazer até a aula 4, tá? Porque na quarta nós vamos fazer a quinta, a primeira e a segunda da outra semana já, tá joia? Era isso que nós tínhamos para hoje, tá bom? Um beijinho a todos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau!